Este vídeo foi adicionado com um propósito de repositório, não é destinado ao público base do meu canal, e sim a profissionais e estudantes da área de saúde. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Meu nome é Josique Wilson, para quem ainda não me conhece, e para quem já me conhece também, tá certo? Esse vídeo aqui eu vou postar no meu canal, mas ele também vai ser colocado lá no Instagram da EBM Academy, que é o grupo que eu participo, que dá aulas de bioestatística, epidemiologia, práticas baseadas em evidências e afins. Esse vídeo aqui, ele é um pouquinho diferente dos vídeos que eu tenho adicionado no canal. Isso porque o canal do YouTube, ele é destinado para o público leigo, né? Não só o público leigo, mas para pessoas da medicina que querem entender algumas curiosidades, como por exemplo o último vídeo aí falando o que aconteceu com Bolsonaro. Mas eu também gosto de usar o canal do YouTube como um repositório de vídeos meus. E eu acredito que esse tipo de vídeo pode ser colocado como repositório, mas ele deve ter acesso ao público, tá certo? Geralmente eu deixo no privado, mas eu acredito que o público vai se beneficiar bastante do que eu vou falar aqui. E o que eu vou falar aqui? Vocês já devem ter visto pelo título, a demonstração do teorema de Bayes, que é extremamente relevante dentro da medicina, né? E quando eu fazia o ensino médio, quando eu fazia ensino fundamental, eu só conseguia pegar as fórmulas quando eu as demonstrava. Então, eu acredito que as pessoas peguem essa fórmula, e não só a fórmula, porque a fórmula eu acho que é a coisa menos útil do teorema de Bayes, mas a maneira de raciocinar. Eu quero que as pessoas peguem isso dessa maneira, demonstrando, tá certo? Antes de mais nada, eu não consegui colocar um fundo aqui atrás. O que vocês veem aqui atrás é o meu humilde quarto improvisado, tá certo? Esse papel aqui que vocês estão vendo é umas anotações que eu faço para não me perder, para não esquecer das coisas. Essa aqui é a cama, o lençol está estirado porque Marie, minha gata, dorme embaixo dele, daqui a pouco ela vai aparecer. Mas enfim, eu não consegui deixar nenhum fundo e vai ficar por isso mesmo, tá certo? Como é que surgiu a ideia dessa demonstração? Eu estava conversando em um grupo que eu tenho com algumas pessoas, e uma delas foi José Alencar, né, que é uma pessoa que eu admiro bastante e que quem gosta da medicina baseada em evidências já o conhece, né? E aí eu disse, pô, eu tenho uma aula falando da demonstração do teorema de Bayes. Ele fez, pô, mostra aí pra gente. E aí eu resolvi gravar esse vídeo justamente para demonstrar para vocês, tá certo? Então, vou ativar o compartilhamento de tela aqui para que vocês vejam a aula. Cadê? Onde é que... Isso aqui vai ser um pedaço de uma aula, né? Um pedaço de uma aula que eu tenho, que eu fiz para a EBM Academy sobre medicina baseada em probabilidades e incertezas. E aí, que basicamente é a medicina baseada em evidências, né? Só que a medicina baseada em evidências, esse nome é meio que um pleonasmo, então acaba que o nome da aula é outro. Então, o que é o teorema de Bayes? O teorema de Bayes é basicamente um teorema que fala da probabilidade condicional. A probabilidade de um evento acontecer, dado que um outro evento aconteceu. Tá certo? E esse teorema ele serve para praticamente tudo na nossa vida, né? Porque todas as coisas que a gente faz, todas não, eu vou dizer praticamente todas as coisas que a gente faz dependem de eventos anteriores. Né? Eventos anteriores. Se você for parar para pensar todas as coisas, algumas coisas da sua vida, você vai ver que todas elas tiveram. Eita, eu tô falando todas direto, né? Vou falar, praticamente todos tiveram uma causa anterior, ou não necessariamente uma causa, mas um evento que influenciou. Né? Então, o que diz o teorema de Bayes é basicamente isso. E por que ele é relevante para a medicina? Porque ele fundamenta nossas condutas e o nosso raciocínio. Né? Então, a gente vai pensar, pô, esse paciente tem uma doença porque ele apresentou tais sintomas e tal teste foi positivo. Então, a gente pensa, pô, ele tem essa doença como condição mais provável, dado que outras coisas aconteceram antes. Né? Então, isso ajuda no nosso raciocínio. Mas, vamos lá, como é que a gente vai demonstrar o teorema de Bayes? Né? Primeiro, eu vou falar sobre como é que ele se comporta, né, na fórmula. A probabilidade de um evento A, dado que um evento B aconteceu, igual a probabilidade de um evento B, dado que A aconteceu, vezes a probabilidade de um evento A, dividido pela probabilidade do evento B. E como é que a gente chega a isso? Bom, eu fiz um exemplo aqui que eu costumo utilizar nas aulas. Vamos dizer que eu abandonei a medicina, resolvi abandonar a medicina, estava gostando das festas, estava gostando da cerveja, estava gostando de tudo, e aí eu resolvi que não queria mais aquela vida de medicina, eu quero uma vida agora boêmia,
né? Mas aí eu preciso da minha renda. Nada melhor do que obter minha renda vendendo cerveja, né? Eu acabei tirando o nome da cerveja aqui para não dar conflito com a nossa marca, né? Que é EBM Academy, mas eu resolvi montar esse boteco aí para vender cerveja e pastel. Né? Existem duas coisas que eu vendo nesse boteco, que é cerveja e pastel, e nas horas vagas eu tô comendo, né? Que nem aquele restaurante de Chaves, que Chaves fala, meu sonho é ter um restaurante e só eu comer dele. Então é basicamente isso que acontece no boteco. Mas de vez em quando aparece um pessoalzinho para comer lá. Por quê? Porque eu coloquei na frente de uma faculdade. De um pessoal pobre, um pessoal estudante, que não tem dinheiro para nada, vai chegar em mim e vai comprar essa cerveja barata e esse pastel barato, tá bom? E aí eu vou lucrar com isso e usar para recomprar as cervejas para beber e para vender, tá certo? Então, eu abri esse boteco, só que eu saí de medicina com a mentalidade bayesiana. Eu saí de medicina com mentalidade estatística, com mentalidade probabilística. E aí eu resolvi que iria fazer uma pesquisa nesse botecozinho que eu abri, tá certo? Boteco, viu? Boteco, cuidado com os trocadilhos aí. E aí, como é que eu fiz essa pesquisa? Meu objetivo da pesquisa era saber quantas pessoas pediam cerveja e pastel ao mesmo tempo. E para isso, eu peguei 12 bebos que foram lá comprar as coisas para mim e fiz uma pesquisa, fiz um questionário. Não necessariamente fiz um questionário, apenas observei o que eles compraram. E aí eu cheguei a essa tabela, tá certo? Então, o bebo 1 pediu uma cerveja e um pastel. Já o 2 não pediu cerveja, mas pediu pastel. O 3 e o 4 não quiseram saber de mim, né? Não pediram nada. O 11 também não pediu nada. Mas teve muita gente que pediu cerveja, né? E pouca gente que pediu pastel. Se eu fosse perguntar a vocês a probabilidade das pessoas pedirem cerveja e pastel ao mesmo tempo, seria fácil de responder, né? A gente pegaria as pessoas que pediram os dois ao mesmo tempo, né? O bebo 1, sim e sim. O bebo 5, sim e sim. O 8 e o 12. Seriam 4 pessoas em 12, que simplificando daria 1 sobre 3. Mas a gente tem como calcular isso de duas formas diferentes. E é a partir dessas duas formas que a gente vai chegar no teorema de Bayes, tá certo? Antes de mais nada, eu nem lembro se eu já citei, mas se eu já citei, vou citar novamente. Este exemplo, ele é colocado não dessa maneira, de uma maneira diferente, no livro The Book of Why, certo? Isso aqui não fui eu que inventei. Eu apenas adaptei para ficar mais humorístico e para ficar mais próximo à realidade brasileira, que é de brasileiros que gostam de cerveja barata e pastel de queijo lá do forno do boteco, tá certo? Então, vamos lá. Qual a primeira forma da gente calcular, da gente chegar a esse 1 sobre 3? Vamos focar só na cerveja. Quantas pessoas pediram cerveja? 8 pessoas, né? A pessoa 1, sim. A pessoa 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12. Essas pessoas pediram cerveja. Qual que é a probabilidade, então, de uma pessoa pedir cerveja dentro dessa amostra que eu peguei? A probabilidade é de 8, né? Que as pessoas que pedem cerveja sobre 12, que é o total de pessoas. Ou seja, 2 sobre 3. Só que, dentro dessas pessoas que pediram cerveja, quantas pediram pastel de queijo? 1, 2, 3 e 4. 4 pessoas pediram pastel de queijo. Então, isso significa que 50% dos que pediram cerveja pediram pastel. Então, a probabilidade de uma pessoa pedir pastel, dado que ela pediu cerveja, é de 50%. É de 1/2, é de metade. Então, se eu fosse calcular a probabilidade da pessoa pedir cerveja e pastel ao mesmo tempo, eu apenas iria fazer uma multiplicação dessas probabilidades. É como se a gente fosse pegar 50% de 50%. Né? 50% de 50% seria 25%. 1/2 de 1/2 é 1/4. E 2/3. Desculpa, 1/2 de 2/3 equivale a 1/3. Tá certo? Então,
eu basicamente multipliquei essas probabilidades, como se eu estivesse fazendo a porcentagem da porcentagem, como se eu tivesse, não, eu fiz isso, né? Chegou a 2/2 e eu simplifiquei para 1/3. Então vejam que 1/3 é aquele nosso resultado anterior, do slide anterior, tá bom? Só que existe uma outra maneira de calcular isso. A gente não só olha para a cerveja, a gente pode olhar também para o pastel de queijo. E aí segue o mesmo raciocínio, tá certo? Quantas pessoas pediram pastel de queijo? 5. Foram as pessoas 1, 2, 5, 8 e 12. Ou seja, a probabilidade de uma pessoa pedir pastel de queijo, dentre as 12 que eu selecionei, é de 5/12. E se eu fosse perguntar a probabilidade de uma pessoa pedir cerveja dentro daquelas que pediram pastel? Seria 1, 2, 3, 4/5, que é o total que pediu pastel, né? Então, isso seria 4/5. Então, a probabilidade de uma pessoa pedir cerveja e pastel seria basicamente a multiplicação das duas probabilidades. Seria 4/5 de 5 12avos. 5 ou 12avos, né? Que seria, no caso, probabilidade de pedir cerveja e de pedir pastel, né? O 4/5, vezes a probabilidade de pedir pastel, que é 5/12. Novamente, fazendo aquela técnica de fazer a porcentagem da porcentagem, tá certo? Aqui a gente resume a fração porque fica mais fácil, né? Mas a gente poderia muito bem dividir 5 por 12 e fazer uma porcentagem disso e multiplicar. Mas aí não ficaria tão didático, tá certo? Mas, enfim, se a gente fizer 4/5 de 5 12avos, a gente vai dar 20/60, que vai dar 1/3. Que é o mesmo resultado, coincidentemente não, porque a matemática não é só de coincidências, né? Da primeira forma e da forma que a gente fez mais fácil lá no começo, tá bom? Então, se todas dão igual, se essas duas formas dão igual, vocês concordam comigo que elas podem ser igualadas uma à outra? É isso que a gente faz, né? Então, a probabilidade de se pedir pastel, dado que se pediu cerveja, vezes a probabilidade de se pedir cerveja, é igual à probabilidade de pedir cerveja, dado que se pediu pastel, vezes a probabilidade de se pedir pastel, tá certo? Então, eu falei por extensão aqui, talvez tenha até ficado complicado, mas o que eu fiz, basicamente, foi igualar as nossas duas formas de calcular, de chegar a esse 1/3, tá certo? Só que percebam que a gente pode passar essa probabilidade de pedir cerveja para cá, né? E aí, melhor, a gente pode substituir o P e o C por A e B, né? E aí, agora sim, a gente passa o B para o outro lado. E aí, a gente chega no teorema de Bayes, tá certo? E aí, como é que isso se aplica à medicina? Agora, a gente substitui A e B por D e T. A probabilidade do paciente ter uma doença, dado que um teste foi positivo, é igual à probabilidade do teste ser positivo, dado que ele tem a doença. Isso a gente chama de sensibilidade, né? É a capacidade de positivar em pessoas doentes. Quanto melhor essa capacidade, mais pessoas doentes vão ser positivas no teste. Vezes a probabilidade de uma pessoa estar doente, que essa aqui seria a probabilidade pré-teste, dividido pela probabilidade do teste ser positivo. E no caso, a gente pegaria aqui, nessa parte aqui de baixo, e somaria as probabilidades de falsos positivos e de verdadeiros positivos, tá certo? Essa parte aqui, ela pode ser simplificada. Essa parte aqui pode ser simplificada em razão de verossimilhança. E aí a gente chega ao seguinte ponto: razão de verossimilhança vezes a probabilidade pré-teste é igual a isso aqui. Mas isso aqui, esse tipo de coisa, eu prefiro não explicar. Agora percebam que isso aqui é para sensibilidade, né? Se fosse especificidade, seria a probabilidade de não ter a doença, dado que um teste não foi positivo, é igual à especificidade, que seria a probabilidade de não ter, do teste não ser positivo, dado que ele não tem a doença, vezes aqui a probabilidade pré-teste, dividido, nesse caso aqui, pelos negativos, né? Então, é basicamente assim que a gente pode demonstrar o teorema de Bayes e é como ele pode ser aplicado na medicina, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Novamente, ele foi baseado no livro The Book of Why,
né? De Judea Pearl, sei lá como é que fala o nome dele, mas é um livro bem bacana, recomendo que vocês todos leiam e agradeço que vocês tenham assistido e tenham tido o saco para ver até o final esse vídeo sobre o Boteco do Seu Josique. Valeu, pessoal!